firmes e fortes. Sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre o Land Art. Sim, meu povo, vou falar de um movimento artístico que numa tradução livre fica arte da terra, arte ambiental, arte da natureza. Professor, como assim? É um movimento artístico onde a arte é levada para a natureza. Então, muitas vezes a gente vê em revistas, livros, notícias da internet, alguns locais paradisíacos com uma intervenção artística, por exemplo, no mar ali, um pequeno redemoinho ou pedras alocadas, pedras deixando uma paisagem de forma agradável. Isso é o land art. Nos exercícios vocês vão enxergar isso de uma forma mais prática. Mas entenda-se que o land art nada mais é do que o movimento de arte da terra. Utilizar a arte dentro da natureza. É um movimento que ganha força nas décadas de 60 e 70, principalmente nos Estados Unidos. Só que no Brasil ele não tem tanta força. Por quê? De 60 a 70 nós estamos tendo um período da ditadura civil-militar aqui no Brasil e temos no início da década de 60 o movimento Jovem Guarda aqui no Brasil, Roberto Carlos, Vanderlei, Erasmo Carlos, e depois vamos para o movimento da Tropicália. Então vamos ter o surgimento do tropicalismo, que é um movimento mais radical ali contra o sistema de governo. Mas voltando aqui, então esse movimento artístico do land art, a arte da natureza, a arte da terra, ela tem o intuito do quê? Simplesmente de trazer essa arte para o campo da natureza. Um foco interessante. No Brasil não tem tanta força. Um dos marcos cruciais foi a exposição de 1968, que deu força a esse movimento. Claro, as suas características, ela é voltado sim a essa intervenção da natureza em si. O uso sim do solo, do terreno, o espaço, ele é crucial. Claro, a gente vai ver que é utilizado como base para a sua transformação. A utilização de materiais da natureza, galhos, pedras, a próprio barro, folhas, por exemplo, são materiais ali do próprio meio para a utilização desse movimento. E também é uma arte totalmente engajada com as questões ambientais. E também essa arte ela é levada para a natureza. E não podemos esquecer, as características a utilização desses materiais do próprio meio numa transformação. Alguns artistas que nós temos, o Robert, o Alan, o Robert Morris, que vai ser um dos grandes artistas ali desse movimento do land art, e também tem um pezinho em um movimento chamado minimalismo, e a gente também tem o Alberto, que também tem aquele pezinho no minimalismo, que é um outro movimento que a gente vai falar no Revisando mais pra frente, em que literalmente usava-se de recursos mínimos para a sua produção. Mas é importante, land art é um movimento da década de 60 e 70, no Brasil não tem tanta força, tem muita força nos Estados Unidos, com o intuito do quê? Utilização de material natural, folhas, pedra, barro, pedras, entre outras coisas, para montar a sua obra. É uma obra que eu posso vender? Não, eu vendo fotografia. Eu não posso vender a natureza, meu povo, mas eu posso vendê-la de uma forma, na fotografia, tudo bem? Tomem cuidado com essas questões. Land art é um conteúdo que está caindo bastante agora nos vestibulares, então prestem atenção, lembre-se disso. Meu povo, na descrição do vídeo tem exercícios e beijo, menina, meu povo!